Oi, gente! Tudo bem com vocês? Vamos papear? Sabe qual é o assunto que eu separei pra gente conversar hoje? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre filhos. Eu quero compartilhar com vocês algo que eu li num livro que abriu os meus olhos, me mostrou a importância que nós temos como mãe. A nossa missão vai muito além daquilo que a gente pode imaginar. O livro que eu acabei de ler foi esse aqui, ó. Assuma a sua missão, da Bethany Hicks. E aqui no livro ela fala assim, ó, mulheres chamadas para formar a geração que transformará o mundo. Então esse livro aqui foi muito poderoso porque ele abriu muitas chaves assim na minha cabeça a respeito da nossa responsabilidade de estar formando filhos, pessoas que vão transformar o mundo. Olha só a importância que nós temos no reino do Espírito. Nós somos chamadas para formar a próxima geração, a geração que vai transformar esse mundo. Então eu quero te convidar a ficar comigo até o finalzinho do vídeo, porque eu quero compartilhar com vocês todas as ideias que eu tive, tudo aquilo que Deus ministrou ao meu coração. Mas antes da gente começar o nosso assunto de hoje, se você é nova por aqui, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal. Quero te dizer que você é muito bem-vinda nesse nosso cantinho. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações quando eu postar vídeo novo. A gente costuma se encontrar aqui toda semana, então seja muito bem-vinda. Aqui nesse livro ela fala muito a respeito de propósito. E a gente sabe que os nossos filhos, eles têm propósitos específicos, porque talvez seja realmente a geração deles que vai transformar e revolucionar esse mundo. E que o trabalho dos pais é tão importante nessa missão, porque não só a geração dos nossos filhos vão colher os frutos do nosso trabalho, da nossa entrega, do nosso esforço, mas as próximas gerações. E nós, como mães, precisamos auxiliar os nossos filhos a cumprirem esse propósito para o qual eles foram criados. E ela fala aqui nesse livro que nós fomos dotadas e equipadas por Deus com 3 qualidades que nós não podemos negligenciar. E ela usa o versículo lá de 1 Coríntios 14:3, que fala assim, ó: mas aquele que profetiza fala às pessoas para o seu fortalecimento, incentivo e conforto. E aqui nesse livro ela fala que nós, como mães, assumimos então o papel de profeta na vida dos nossos filhos. E nós precisamos então fortalecê-los, incentivá-los e confortá-los, porque essa é a nossa missão. Então a primeira característica de uma mãe profética é o fortalecimento. E ela diz que nós, mães, emprestamos a nossa força até que os nossos filhos tenham a própria força deles. Então nós somos aquelas que devemos olhar nos olhos dos nossos filhos e falar para eles: você pode, você é capaz, você é lindo, você é inteligente, você é especial, você foi criado por Deus de uma forma especial, você é cheio de dons e talentos. Então nós temos essa missão de fortalecer os nossos filhos até que eles tenham a sua própria força. E ela dá um exemplo tão legal aqui no livro a respeito do Thomas Edison, né? Quem já não ouviu falar nesse nome? Thomas Edison, o criador da lâmpada elétrica. Porém, além da lâmpada elétrica, ele também foi o criador da fotografia e da câmera cinematográfica. Quando ele era pequeno na escola, ele foi rotulado pelos próprios professores como mentalmente doente ou incompetente. E em vez de ouvir o que os professores estavam falando a respeito do filho, em vez de aceitar aquilo que os professores estavam dizendo a respeito do filho dela, ela resolveu tirar o filho da escola e ensinar ele em casa. Então, como mãe, ela não viu nele a falta de habilidade ou a incompetência do filho. Não, muito pelo contrário. Ela viu nele brilhantismo. Ela viu nele que ele era capaz de ser tudo aquilo que ele desejasse ser. E ela aproveitou então essa oportunidade para emprestar para ele a sua própria força. Ela poderia ter escolhido acreditar nessa mentira, mas ela resolveu o quê? Emprestar a própria força dela e dizer para ele: você não é o que estão dizendo de você. Você é inteligente, você é capaz, você pode.
E foi isso que aconteceu. Ele acreditou nas palavras que a mãe dele estava dizendo para ele e se tornou tudo aquilo que a gente sabe que ele é hoje. E tem uma frase do Thomas Edison que ele reconhece todo o trabalho e toda a importância que a mãe dele teve na vida dele. Ele fala assim, ó: minha mãe tinha tanta certeza sobre mim que eu senti que eu tinha algo pelo qual viver. Ela era alguém que eu não queria decepcionar. Então olha que lindo. Quando ele reconheceu lá já adulto a importância que a mãe dele teve na vida dele, de olhar para ele e falar: você pode ser tudo aquilo que você quiser. Então é essa força que nós precisamos ter. É essa força que nós mães já fomos equipadas por Deus para ter. A segunda característica de uma mãe profética é o encorajamento. As mães encorajadoras são aquelas que olham para as crianças e enxergam neles qualidades, dons e talentos que talvez eles nem saibam que tenham. E elas os enchem de coragem para que eles possam voar sozinhos um dia. Então, para que você seja uma mãe encorajadora, você precisa detectar na vida do seu filho quais são os dons e talentos que ele tem, para que você então consiga encorajar ele a desenvolver esses dons. Então, por exemplo, uma criança que é muito falante, muito questionadora, não para de falar 1 minuto. A gente tem a tendência de fazer o quê? Fica quieta, guria. Para um pouco de falar. Meu Deus, como fala tanto. Tu consegue ficar em silêncio por 5 minutos, por favor? Só que muitas vezes é justamente esse dom e esse talento que Deus colocou nessa criança para que lá na frente ela seja, por exemplo, uma pregadora da palavra, ela seja uma ótima oradora, ela use esse talento e esse dom em alguma profissão que ela vai precisar se expressar. Então nós como mãe precisamos encorajar os nossos filhos a exercerem os seus dons e os seus talentos. Talvez você enxergue no seu filho que ele tem talento para música. Por favor, encoraje ele a tocar um instrumento. Talvez você enxergue no seu filho dons e talentos artísticos. Por favor, encoraje ele a desenvolver esses dons. Talvez você perceba que o seu filho tem dons e talentos intelectuais. Por favor, faça com que ele desenvolva esses talentos, porque é justamente ali que Deus quer usar os nossos filhos. Então nós precisamos ser essas mães encorajadoras. Além de fortalecer os nossos filhos, nós precisamos encorajá-los a chegar exatamente onde Deus quer que eles cheguem. E a última característica de uma mãe profética é o conforto. E talvez essa característica seja uma característica muito marcante na vida de uma mãe, porque é justamente uma característica que praticamente todas as mães têm, né? Quando um filho, por exemplo, se machuca, quando ele tem alguma dor, para quem que ele corre, né? Geralmente ele corre para os braços da mãe, geralmente ele quer o carinho da mãe, ele quer o conforto da mãe, porque é ali nesse lugar que ele se sente seguro e confortável. Então nós precisamos ser também essa mãe que conforta, essa mãe que tem o braço estendido para receber o filho, essa mãe que sabe a hora certa de abraçar e que sabe a hora certa de encorajar. Eu não sei se você já assistiu o filme Pantera Negra. Se você não assistiu, eu vou contar para você uma cena do filme que fala muito sobre isso, sobre a visão que a mãe tem sobre o filho e a visão que o filho tem a respeito da mãe dele. A história do Pantera Negra é que ele é um jovem príncipe africano e ele foi chamado então para assumir o trono depois que o pai dele morreu. E conforme lá a lei do país dele, qualquer outra pessoa, qualquer outro príncipe de uma outra nação podia vir e querer então disputar esse trono com ele. E foi o que aconteceu. Ele foi desafiado por um outro príncipe e eles começam então uma batalha. Os dois começam numa luta muito severa, assim, muito agoniante. E a princípio parece que o Pantera Negra vai perder a luta. Tem um momento no filme que ele recebe um soco no rosto e ele vira assim o rosto pro lado e a câmera foca assim que ele tá olhando para a mãe dele, que tá logo assim atrás. E ele foca os olhos na mãe dele e a mãe dele fala para ele o seguinte: mostre a ele quem você é. E a partir daquele momento ele virou aquela luta. A partir daquele momento, ele conseguiu identificar que ele era o rei, que aquele lugar era dele e que aquela pessoa que estava desafiando ele não ia conseguir atingir aquele objetivo. Então, o nosso chamado
exige que nós lembremos os nossos filhos quem eles são. E aqui no livro ela conta um exemplo que aconteceu na casa dela. Ela fala que a filha dela, ela sofria muito com a timidez. Ela não conseguia cumprimentar as pessoas, ela sempre se esquivava da presença de todo mundo porque ela dizia que ela era tímida. E aí um dia essa mulher resolveu então mostrar para a filha dela quem ela era. Ela resolveu mostrar para a filha dela que ela não era tímida coisa nenhuma, que a timidez era uma mentira inventada pelo inimigo para aprisionar ela num lugar para o qual ela não tinha sido criada para ser. E um dia ela chamou a filha dela e falou o seguinte: você não é tímida, você tem o leão da tribo de Judá vivendo dentro de você. Você é tão ousada e corajosa como um leão. E cada vez que acontecia alguma situação que a menina se comportava como uma pessoa tímida, ela lembrava a filha dela: você tem o leão da tribo de Judá vivendo dentro de você. Você é corajosa como um leão. Então ela diz que ela começou a deslocar uma mentira para que a verdade tomasse conta do coração da filha dela. E ela falou tanto para essa filha que ela diz que hoje, se a gente for conversar com a menina, nunca na vida da gente a gente vai imaginar que um dia essa menina já foi tímida. Então é esse tipo de conforto que nós precisamos dar para os nossos filhos. Entender as dificuldades, mas afastar deles toda a mentira, para que ela não ocupe o lugar da verdade no coração dos nossos filhos. Então nós precisamos despertar os nossos filhos para aquilo que eles foram chamados para ser. Então eu queria te encorajar para que você seja profeta na vida dos seus filhos e que você ponha em prática essas 3 características, que você fortaleça, que você encoraje, que você conforte os seus filhos, que você consiga enxergar além da sua visão, para que os seus filhos sejam transformadores de mundo. Então essas são as 3 características de uma mãe profética. Eu desejo do fundo do meu coração que os seus filhos sejam verdadeiros transformadores de mundo. Eu desejo do fundo do meu coração que você seja uma profeta dentro da sua casa. A nossa missão é poderosa. Vamos assumir a nossa missão e vamos mudar o mundo. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e que essas palavras tenham tocado seu coração poderosamente. Quero te dizer que você já foi capacitada por Deus para cumprir essa missão. Então não desista, não desanime. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.